Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, eu gostaria de fazer um comentário acerca de Êxodo capítulo 20, versículo 3, acerca dos 10 mandamentos, mas eu queria falar apenas de um mandamento, o primeiro mandamento. No versículo 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus ele vai falando, já fala para o povo que o povo não deveria adorar a outro Deus se não fosse o Deus Todo-Poderoso que tirou eles do Egito? Porque nós antigamente, meus irmãos, eles tinham essa cultura que eles adoravam outros deuses, que ele tinha outras divindades. Às vezes um povo tinha uma ou mais divindades, como nós vemos na Suméria, Mesopotâmia, os primeiros povos da nossa civilização. Vários deuses os deuses que eles adoravam. E também, quando o povo sai do Egito, quando Deus tira o povo do Egito, não somente saem os hebreus, saem outros povos junto com eles. Então nós percebemos que quando Deus fala, não fareis outros deuses diante de mim, é porque Deus sabia a queda que o povo poderia ter acerca de uma outra adoração a um outro Deus. Então Deus ele quer exclusividade, mas não é somente a questão de deuses, a questão de se prostrar a outros deuses, a outras divindades. Nós vamos perceber, meus irmãos, que isso é um pouquinho mais profundo daquilo que nós imaginamos. Então, falando acerca ainda dos deuses, algumas histórias paralelas dizem que o pai de Abraão, Terá, ele era fabricante de deuses, ou seja, já tinha uma cultura inserida naquela civilização acerca de adorar outros deuses, outras divindades. Nós percebemos também, irmãos, que o povo já tinha tanta essa cultura que quando acontece lá que eles estão esperando Moisés vir do monte para poder trazer os 10 mandamentos, o que eles fazem? Está demorando muito. O que eles pedem para não fazer? Um bezerro de ouro. Então eles já tinham essa tendência de adorar outros deuses. E nós vemos várias vezes o povo de Israel tendo queda acerca de adoração a outros deuses. Mas nós percebemos, irmãos, é que isso já é de muito tempo. Isso já vem de muitos séculos, vamos dizer assim. Então o povo sempre tem essa tendência de adorar a outros deuses. Eu estou querendo dizer, meus irmãos, deuses de barro, como embaixo no versículo 4 diz, imagem de escultura, né? Mas o que nós vemos, irmãos, que até hoje, nos dias de hoje, quando nós vemos às vezes falar de outros deuses, nós automaticamente associamos aos católicos, né? Que adoram Maria, adoram outras divindades, adoram imagem de escultura. Eles dizem que é só uma recordação. Mas nós percebemos, irmãos, que realmente eles prestam culto a essas divindades. Então Deus nos ensina a não prestarmos culto a nada. Mas também, irmãos, quando nós olhamos acerca de outros deuses, eu queria frisar uma coisa. Às vezes a gente pensa que a adoração a outros deuses, né, como diz aqui, não terás outros deuses diante de mim, às vezes a gente pensa que é somente esse tipo de deuses de barro, deuses de madeira. A gente pensa que é só esse tipo de deuses que às vezes a igreja ou outras denominações adoram, como a igreja católica, que é o nosso grande exemplo. Mas o que nós vemos, irmãos, é que não é somente isso. Tudo que a gente coloca diante de Deus, por isso que fala diante de mim, ou seja, coloca primeiro, dá total, vamos dizer assim, coloca como primazia na nossa vida, nós estamos colocando na frente do Senhor. Então, o que poderia ser isso? Né? Às vezes um gosto que nós temos, às vezes uma queda que nós temos, às vezes gostar muito de uma coisa, às vezes deixar de fazer as coisas de Deus por ela. Às vezes, meus irmãos, colocar como quem diz, olha, eu deixo tudo, menos isso. Eu deixo tudo, olha, eu ser crente eu posso deixar tudo, mas isso, o meu jeito de me vestir, o meu jeito de ser, o meu jeito de às vezes agir, eu não deixo. Isso está colocando, por isso que está aqui, ó, deuses, está colocando na frente, está em letra minúscula, e Deus está falando que não colocarás deuses diante de mim, na frente dele. Então nós percebemos, irmãos, que as coisas é muito mais profunda. Tudo aquilo que a gente coloca, a nossa primazia, tudo aquilo que nós colocamos na frente do Senhor, damos mais valor a essas coisas do que as coisas de Deus, automaticamente nós estamos colocando isso diante de Deus, ou seja, estamos infringindo, né, aquilo que Deus deixou nos 10 mandamentos, que depois no Novo Testamento Jesus vai falar, adorar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então nós percebemos que nós temos que colocar Deus sobre todas as coisas. Mas você pode dizer, irmão, então eu não vou poder mais viajar, não posso mais ter uma
ter uma interação. Não, não é isso, irmãos. Eu estou querendo dizer, o que a palavra nos leva é que nós não devemos valorizar mais essas coisas dessa terra do que as coisas de Deus. Nós às vezes valorizamos mais a nossa casa, mais o carro, mais o emprego do que o Senhor. Aí você vai dizer, então quer dizer então que eu tenho que deixar minha casa, tenho que deixar meu carro e tenho que, no caso, não trabalhar mais para agradar a Deus. Não, irmãos, não confunda. A questão tem que ser, às vezes as pessoas querem trabalhar demais na empresa sem necessidade, perde culto, perde estar a oportunidade de até mesmo de estar com a sua família, né? E às vezes não precisa trabalhar tanto, às vezes nem o chefe requer tanto da pessoa. É que a pessoa gosta mesmo de ficar lá, gosta mesmo de fazer hora extra, e às vezes a ganância de ganhar mais acaba tendo essas coisas. Então aí está infringindo, está colocando essas coisas diante de Deus. E outra coisa também, meus irmãos, às vezes é deixar de ir para a igreja porque o meu carro, porque está chovendo, não vou sair com o meu carro para fora porque senão vai molhar meu carro. Irmãos, isso também está valorizando mais o carro do que a Deus. Então nós percebemos que de várias maneiras nós temos às vezes as possibilidades de colocarmos as coisas na frente de Deus, elas são existentes. Às vezes um programa nós colocamos diante de Deus, na frente do Senhor, valorizamos mais do que a Deus. Às vezes alguma coisa que às vezes a gente gosta muito. Quer ver uma coisa que às vezes as pessoas colocam até na frente de Deus? O futebol, irmãos. O futebol, as pessoas colocam isso na frente de Deus. Às vezes deixa de ir para o culto para ficar assistindo o jogo. Deixa, às vezes, chega atrasado no culto por causa do jogo. Então, tudo isso, nós percebemos que está colocando... Isso é como se fosse Deus, porque você se prostra. Você presta o seu tempo, totalmente o seu tempo, para isso. Ah, mas você pode dizer, mas eu não vou ter nenhuma interação, não vou ter nada. Não, irmãos, mas as coisas têm que ser com ordem e decência, sem aborrecer, sem entristecer o Espírito Santo. O ideal é, se nós fizermos as coisas como elas têm que ser feitas, automaticamente nós vamos agradar a Deus. Nós vamos estar mais perto do Senhor. Mas muitas das vezes, irmãos, é exatamente isso que nós fazemos. Nós, porque Deus, a sua misericórdia dura para sempre, a gente acha que pode infringir aquilo que Ele deixou na sua palavra. Mas isso não é prejudicial para Deus, não, meus irmãos. Isso é prejudicial para nós mesmos. Isso é prejudicial para nós. A gente acha às vezes que está aborrecendo a Deus e acha que Ele vai se prejudicar. Não. Quando nós colocamos qualquer uma dessas coisas na frente de Deus, diante de Deus, e a gente coloca isso, dá total atenção para isso, a gente está se prejudicando a nós mesmos, porque Deus vai continuar sendo Deus, o Espírito Santo vai continuar sendo o Espírito Santo, Jesus vai continuar sendo Jesus. Então a gente acha às vezes que a questão de entristecer o Espírito Santo é na questão de nós temos todas as possibilidades de fazermos aquilo que é certo e muitas vezes, né, caímos naquilo que não é a vontade de Deus. Então perceba, aquilo que você, aquilo que nós estamos colocando diante de Deus. Porque Deus quer ser em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós podemos ter tempo às vezes para viajar, claro, irmãos, quem não gosta. Mas às vezes as pessoas colocam isso muito na frente. Fica isso uma rotina, um cotidiano, uma questão de vida. Se eu não for em tal lugar, eu tenho que ir. E às vezes a igreja, principalmente nós vemos a escola dominical. Pessoal, mas eu trabalho, eu acordo a semana toda cedo. Ai meu Deus, vou acordar cedo também. Em pleno domingão, ninguém merece. Irmão, perceba que nós estamos indo para a igreja para aprender a palavra. Qual é o culto igual a um culto de escola dominical? Não tem na igreja, onde você pode tirar as suas dúvidas, onde você pode estar mais próximo do professor para aprender a absorver mais a questão, que é 1h30, 1 hora, falando só da palavra de Deus, e às vezes as pessoas não gostam, né? Às vezes falam, não, ninguém merece escola dominical. Eu estou dando só um exemplo, meus irmãos, mas tem vários exemplos que nós poderíamos usar. Mas o que Deus hoje manda nós falarmos, tu colocou isso no meu coração, é para nós fazer uma autoanálise da nossa vida e vermos aquilo que é em primeiro lugar, se Deus verdadeiramente está em primeiro lugar na nossa vida, se a gente dedica o nosso tempo para a leitura da palavra de Deus dentro da nossa casa, se a gente lê a Bíblia, se a gente procura nos aperfeiçoar acerca das coisas do Senhor. Irmãos, ninguém é perfeito, nós sabemos que o homem tem várias situações a qual pode errar, mas é necessário que nós que buscamos a Deus, que gostamos de estar na presença de Deus, ou que deveríamos gostar,
podemos fazer a diferença. Então pense bem, aquilo que você está colocando, aquilo que nós estamos colocando na frente de Deus, aquilo que Deus está falando para nós, porque Ele quer aquele lugar exatamente dentro de nós, e às vezes a gente fala, ó, ser crente eu sou, mas isso eu não deixo. Então tomemos cuidado com isso, porque isso muitas vezes vai trazer prejuízo para muitos de nós. E até mesmo aqui uma coisa que me veio agora, até mesmo novelas. Ainda crentes, infelizmente, ainda assistem novelas. E isso é prejudicial para a sua vida espiritual, né? E até mesmo para o casamento da pessoa. Porque a pessoa acha que vê na novela prostituição, lascívia, fofoca, e acha que no mundo real também pode ser feito isso. E às vezes deixa de ir no culto para poder assistir a novela, principalmente quando é o último capítulo. Aí que o culto para ela não existe. Tomemos cuidado com isso, irmãos. Porque Deus, Ele não se prejudica pela nossa displicência. Somos nós que prejudicamos a nós mesmos. Somos nós que fazemos as coisas ruins para nós mesmos. Deus, Ele quer a primazia. Deus, Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Mas cabe a nós, meus irmãos, buscarmos isso. Se nós formos fiéis a Deus, nós seremos abençoados. Deus vai reverter isso em bênção para nós. Mas se nós não fizermos isso, Deus vai continuar sendo Deus. É nós que ficamos com uma espiritualidade menor, com um conhecimento menor, e às vezes nós ficamos até, vamos dizer assim, como quem diz, né, no pecado, errando, e aí quando a gente acontece qualquer coisa na nossa vida, alguma situação, a gente não tem força para poder superar certas situações. Mas se nós, como Deus estava falando para o povo de Israel, colocar Deus em primeiro lugar, com certeza Deus vai nos dar força, vai nos dar vigor, vai nos ajudar, vai nos direcionar e nós seremos ricamente abençoados. Então perceba, irmãos, que esse foi o primeiro mandamento que Deus deu, né, para o povo hebreu. Ele não estava falando somente de deuses, não estava falando somente de deuses acerca da imagem de escultura, que a imagem de escultura ele vem embaixo, ele estava querendo dizer acerca daquilo que a gente prioriza na nossa vida, mais do que o reino dos céus. Amém, irmãos? Fiquem na paz. Você que ainda não é nosso canal, está convidado a assinar. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.